Se pedissem agora para tu classificar essas equações aí, se são lineares ou não lineares, né? Só pede sobre a linearidade. Ah, também pede a ordem. Você saberia fazer isso? Sei, sei. Nessa aí eu tive Ah, facilidade. maravilha. Então, com certeza você sabe me dizer que a A é uma de segunda ordem, né? Que ela Uhum. apresenta aqui as derivadas de segunda. E também que mais? Agora a gente tem que ver se ela é linear, né? Ela é linear. Por quê? Porque não tem nenhuma potência nas derivadas, nenhuma Aham, potência em y e nenhum y dentro de uma função do tipo cosseno, maravilha. Mas ln. mais nada. Você manja disso aí. Show de bola. Verifique se a função dada é uma solução para a equação diferencial. Como é que você faria uma dessa aqui? Essa aí eu derivaria e depois colocaria em substituição. Ah, sim. Então, em outras palavras, você usaria isso aqui como a Deriv... função que é solução e Uhum, verificaria se isso aqui é de fato verdade. bate, né? Se é Isso. verdade, exatamente. Se no caso aqui o lado esquerdo fica igual a zero. Muito bem. E o mesmo para os outros casos, né? Claro que são algumas contas aqui meio longas. Eu acho meio chato a gente fazer uma conta como essa, uma vez que a gente já sabe o que fazer. Uhum. É, tem alguma aqui que tu acha que apresentaria alguma dificuldade para você? Não, eu fiz, essa aí eu fiz, tranquilo. Maravilha. A 3 você fez? Fiz, mas Não tem muita segurança? não tive muita segurança no começo. Depois que eu vi a resolução, estudei um pouco, foi melhor. Ah, maravilha. Então vamos para aquelas que tu tens de fato dúvidas, tá? A 4 aqui. Lembra dela? Lembro, não consegui fazer. Essa não? Maravilha. Então vamos começar com essa. Uma família a um. Hã? Uma família a um. Quê? Eu acho que teve algum erro de digitação. Meu Deus, tá em angolano isso aqui. Uma família é um parâmetro de soluções para a equação diferencial, blá blá blá, blá blá blá. Tá, tá bom. Tá meio que dizendo que isso aqui é a solução disso aqui. Por inspeção, encontre uma solução singular para esta equação. Ah, sim. Eu acho que a tal da família que ele está falando aqui são todas as possibilidades de resposta que apresentam C, né, como um coeficiente. Uhum, É genérico, tu pode colocar qualquer número ali, né, contanto que seja o mesmo C em cima e embaixo, né, 10, 20, 1 milhão, 1 trilhão, menos 5, coisa assim. Né? uhum. Agora, ele está pedindo uma solução singular por inspeção. Ou seja, uma solução que a gente consegue enxergar sem precisar resolver conta, entendeu? Então, vamos tentar, né, bater o olho e ver. Eu acho que é isso. Por exemplo, né, ahn, essa família aqui, né, família. Bem, eu acho que se a gente colocar, por exemplo, C igual a zero, ele não está dizendo que o C é diferente de zero, certo? Uhum. Seria um caso muito simples para a gente, né? Para fazer uma verificação. De tal forma que eu vou fazer o seguinte, né? Obviamente, se você colocar o C igual a zero ali, o Y vai dar um, não é mesmo? Vai. Isso. Então, eu vou ver se para C igual a zero, nós temos uma solução. Por quê? Porque ele pede uma solução singular. Ele não quer saber para todo Y que é igual a esse cara aqui. Ele quer saber um Y que segue essa regra. E o Y que vai seguir essa regra, eu tô achando, né, para facilitar a nossa vida, que vai ser que é quando C é igual a zero. Sacou? Essa é uma solução singular. Eu estou definindo que o C é zero. Então, isso que é genérico virou singular quando eu defino C igual a zero. Pegou a ideia? É uma mais. Entendi, porque eu dei um valor. Tô definindo o valor. Mais uma Uhum. de português aqui do que de matemática, essa questão. Então, para não ficar muito banana, eu vou dizer o seguinte: eu vou dizer que y é igual a k. Ou seja, uma solução constante. E se de fato essa lei vale sempre, vai valer para c igual a zero e o k vai dar um, né? Vamos ver se o k vai dar um. Se valer, tá tudo certo. Então, se o y é igual a k, obviamente, y0, a derivada do y melhor é zero. Então,
na nossa equação diferencial, nós vamos ter 0 igual a k ao quadrado menos 1. Agora eu passo 1 para o outro lado, eu vou ter que k é igual a raiz, mais ou menos a raiz quadrada de 1, né? Ou seja, k é igual a mais ou menos 1. Certo? Eu simplesmente Certo. peguei ali o kzinho, joguei, né? Deu isso. Agora, se a gente colocar c igual a 0, eu já concluí, né, que sobraria 1 como resposta. Então, o y igual a 1, como era previsto, está dentro da família e satisfaz ali até para um caso genérico de k. Só que o y igual a menos 1 não aparece para nenhum valor de c. É impossível que ele apareça. Ok? Então, por isso, a nossa solução singular aqui vai ser o y igual a 1. Beleza? Beleza. Muito bem. Tanto é que se a gente colocar y igual a 1 lá, vai dar 0 igual a 0, não é mesmo? Vai dar 0 Uhum. aqui, vai ficar 1 menos 1 e bate. Não é? E ao mesmo tempo responde, né? Satisfaz, melhor dizendo, essa equação aqui também. O menos 1 não satisfaria. Então tá aqui uma solução circular já prevista no caso aqui. Agora, se você quiser complicar sua vida, né? Diga que o C é um outro número. Daí você vai ter que resolver uma baita de uma equação diferencial complicada, né? Porque derivar esse negócio aqui, bem, nem tanto, né? Derivar esse negócio aqui não é tão difícil assim. Só é chato. Uma vez que C é zero, né? Que é o que a gente está definindo aqui, eu talvez não deixei muito claro no começo, mas você entendeu com a minha fala. Bateu aqui a solução singular. Beleza? Então é isso. Solução singular, escolha o melhor para você. Só isso. Aí você escolheu, então, C igual a zero. C igual a 0. E aí depois, Coloquei na para equação outra, a diferencial. gente colocou que y igual a k. Eu coloquei y igual a k só para provar que daria de fato a solução quando c igual a zero. Que a gente já tinha visto que é 1, certo? Eu meio que fiz a engenharia reversa. Ah, sim, entendi. Eu só fiz a engenharia reversa, assim, pra não ficar tão bobo, né? Tipo, você não ficaria muito bobo eu dizer, c igual a zero, vamos ver o que acontece ali quando eu coloco então y igual a 1. Óbvio que bateria, né? Uhum. Mas eu preferi fazer uma coisa um pouquinho mais genérica. Dizer já a resposta e obter a solução. Né? Que é o que normalmente a gente faz, né? Que é o que normalmente a gente faz quando a gente resolve uma equação diferencial. Então, belezas. A gente normalmente supõe uma solução tanto quanto genérica, né? E obtém a resposta. Pelo menos quando a gente está falando de equação de segundo grau, né? Que tem aqueles lambdas e coisas assim. De todo modo, questãozinha simples aí. Para a próxima. O que foi mais difícil era entender o que estava sendo pedido, né? A 5. Enquanto os valores de m para os quais y é igual a e elevado a mx seja a solução. Ah, essa aqui é clássica, né? Isso aqui é equação de segundo grau, de segunda ordem, que se resolve com equação de segundo grau, né? Com Bhaskara. Você saberia resolver esse negócio aqui? Eu acho que eu fiz, mas eu não lembro mais. Não lembra o que tem que fazer? Tá. Não lembro o que tem que fazer. Só tinha Bem, uma dessa, aí eu. o que é estranho, porque esse é o tipo de problema que mais aparece, tá? Pelo menos todos os alunos de equação diferencial que eu dou aula, que mais aparece essas equações de segunda ordem. Elas representam muita coisa na física, na matemática, né? Elas têm a ver com oscilação. De todo modo, ele está supondo aqui para nós que y é igual a mx. Então, vamos derivar para poder fazer as outras substituições. Acho que isso aqui é tranquilo para você, né? Tipo, o que eu fiz, Uhum. tu sabe derivar, né? Sim, Tá bom. sim. Então, vamos lá. M quadrado e na mx mais 10 m e na mx mais 25 e na mx igual a zero. Bem, isso que ele mandou fazer aqui é, de fato, é o que a gente
tem que fazer para resolver uma equação de segundo grau. Quando você for estudar isso de fato mesmo, eu não sei em que pé tá o curso aí, mas normalmente depois da primeira prova de equações diferenciais, a gente começa a ver equações diferenciais de segunda ordem, né? E é sempre essa suposição. Por quê? Pelo óbvio, né? O que é que você deriva e mantém a mesma coisa a ponto de somar e dar zero? É o E na X, né? Derivadinha que a gente aprende lá no começo do curso. Deriva, mantém, ela fica igual, né? Então, assim, eu estou derivando as coisas, mas eu somo elas e dá zero. Então é porque elas têm a mesma ordem. Isso não funcionaria com x ao cubo, por exemplo. Porque x ao cubo menos x ao quadrado não é zero, né? Não é zero obrigatoriamente, vamos dizer assim. Então eu preciso de uma função que siga essa lógica. E a função é o e na x. Bem, outra coisa que a o e na x nos traz é o seguinte: é impossível que ele dê zero. Uma característica das funções exponenciais. Então eu posso cortar, cortar, cortar. Vai sobrar m ao quadrado mais 10m mais 25. Concorda comigo? Concordo. Então agora, o que sobrou para nós? Uma equação de segundo grau. Ele está pedindo o valor do m, né? Então qual é o m que corresponde aqui? Tem que saber fazer a Bhaskara. Ou saber quais dois números que, quando multiplicados, dão 25 e quando somados dão menos 10. Saberia? Saberia, saberia. Bom, Eu não faço só um produto, faço só Bhaskara. Só. bem, tu saberia resolver a Bhaskara, então. Uhum. Mas você recomendo, já que você está na graduação, né? Que você pelo menos gaste uns 5 segundinhos, 10 segundinhos pensando nessa pergunta que eu fiz, que no caso aqui, obviamente, é o menos 5, né? Uhum. Eu sempre penso a multiplicação primeiro, porque as combinações de multiplicação são bem mais raras do que as de soma. Então, porra, quais dois números dão 25, né? Quando a gente multiplica? O 5 vezes o 5 só, Uhum. entende? Então tinha que ser 5 vezes 5. Só que como a gente precisa que dê menos 10, então tem que ser eles negativos. Essas são as raízes. Só que aí a gente tem um problema, né? Bem, a gente encontrou que o m é menos 5. É o que o problema pedia. Ele não está nos dizendo qual que é qual que tem que ser a resposta. Quando a gente vai estudar isso para valer, a gente nota que quando repete as coisas, tem que tomar um cuidado na hora de escrever a resposta. Mas como não é o que o problema está pedindo, ele não está pedindo quem é a função, né? Ele não pediu isso. Ele pediu quem era o m. Então a gente foca no que é o m. O m é menos 5. Eu preciso entender melhor essa tua prova. Ela vai ser um exame ou ela é a primeira prova da matéria? Eu acho que é a primeira, né? Porque tu me falou que vai só até Bernoulli, né? Não, não é a primeira. É a última, na verdade. E tipo assim, teve uma prova, a sala inteira foi muito mal, assim, de um jeito enorme, extremo, porque tinha duas questões só. E o professor deu bem mais ou menos, tipo, bem mais ou menos mesmo. E aí vai cair só a Bernoulli no cálculo 4, não vai ter o resto, os outros tipos de equação diferencial, nada. Só isso. Não tô entendendo também. Eu tô Estranho, hein? estranho demais, estranho demais. Mas eu acho Stranger que Things. deve ter outras matérias adjacentes que terminam isso, não é possível. Porque o cálculo da minha universidade, ele é mais arrastado. Tipo assim, não tem integral no primeiro cálculo, tem só no segundo. Eu acho que eles foram empurrando. Às vezes tem uma outra matéria agora, só equações diferenciais. Espero que Entendi. tenha. Também acho que vai ter, né? Não é pra fugir disso aí, a lógica é essa. Mas então tá, é que eu acho muito esquisito, né? Essa matéria. Parar aqui, né, tu deveria ir até o fim de equações de segunda ordem, mas não tem problema, vamos até onde ele manda. 6. Mostre que isso aqui são soluções disso. Então, já sabe o que tem que fazer: derivar, colocar na equação diferencial. Podemos concluir que isso e isso também são soluções para a equação? Hum, isso aqui vem da teoria da matéria, que eu posso te garantir que sim, você pode dizer isso.
Ah, mas eu acho que ele quer que a Inclusive, gente prove, né? uhum, Eu acho que ele quer que a gente saiu, prove. Daí eu acho que você provou, saiu. né? Não, eu errei essa. Eu errei essa em casa, e aí cheguei na prova, tinha uma igual, exatamente igual. E aí eu descobri depois, o professor veio falar com a gente ontem, mais ou menos, e aí eu descobri que todo mundo, a sala inteira errou essa. Essa era a segunda questão da prova. Ô, louco, mas tão tranquilo. Porque muita coisa da teoria faltou, ele ficou muito. Tipo assim, resolve. Você pega essa equação, ela é desse tipo, você resolve assim, assim, assim e pronto. Mas, tipo, o negócio mesmo, o que é, o que significa, cada coisa passou muito forte, passou por cima. E aí Ó, todo mundo foi mal. o negócio é o seguinte: você fez a primeira parte, que era pegar y1, jogar aqui e ver se dá zero? Uhum, Ou seja, isso eu né? fiz. Se, em outras palavras, você colocou x quadrado aqui, 2x aqui, 2 aqui, né? Deu Uhum, zero. Beleza. Você fez o mesmo com x ao cubo, também deu zero. fiz. Tá. Então agora a única coisa que ele está pedindo é que além de x ao quadrado e x ao cubo, você coloque C1 quando você for trabalhar com x ao quadrado. Depois você coloque C2 quando for trabalhar com x ao cubo. E assim vai. Só isso. Então, por exemplo, eu vou fazer a de C1, tu faz a do C2, tá bom? Então, quem é C1, Y1? C1, Y1 é C1, x ao quadrado. Essa aqui vai ser a nossa nova solução. Né? Podemos concluir que também são soluções, ou seja, também são y's que eu posso colocar naquela equação? É isso que ele está perguntando. Nada além disso. Então, a primeira derivada é 2c1x e a segunda é 2c1. Então, vai ficar x ao quadrado vezes 2c1 menos 4x vezes 2c1x mais 6c1y1. Então, obviamente, vai dar, porque se deu pro x ao quadrado, vai dar aqui também, certo? Certo. Hum, que era x ao quadrado. Beleza? Beleza. Então eu nem vou te pedir para fazer ali, porque eu acho que tu só não tinha sacado que ele queria que teu novo y fosse isso, né? A nova solução. Ou seja, em vez de x ao quadrado, ser 1x ao quadrado. O que talvez não seja tão óbvio é que a soma é a solução também. Então vamos lá. Mas isso aqui vem da teoria do Wronskiano, que é uma coisa que os professores devem falar para vocês aí no começo da matéria, que diz que a soma de soluções também é solução, porque as equações diferenciais são funções lineares. Então a soma das soluções vale como solução. Então, bem, quem que é a derivada segunda desses dois caras aí? Tô seguindo essa regra aqui, tá? A derivada segunda é 2 mais 3, que é 5, né? Vou fazer aqui, deixar de ser preguiçoso. Já ia errar, já. É 2 mais 3x. Beleza? Essa é a nossa derivada segunda. Agora eu vou colocar ela aqui. Ok? Agora a única coisa que tem que fazer é abrir essas negócios e ver se dá zero, né? Tá entendendo o que eu tô fazendo? Tô sim, tô sim. Isso dá zero.
Isso também dá zero. Bateu, então. Viu como era simples? Bem simples. Simples. Talvez faltou deixar mais claro, o professor faltou deixar mais claro o que ele estava pedindo, né? Que era só para considerar aquilo como novos Ys e colocar na função também. Tão fácil que eu nem vou te pedir para fazer parecido ainda. 7. Nos itens abaixo, determine uma região do plano XY para o qual a equação diferencial teria a única solução passando por um ponto x0, y0 da região. Da região. Que região? Tá, dy dx igual a y. Que merda é essa? Tá no expoente ou tá multiplicando? Espero que esteja no expoente. E o parênteses está Eu acho pequeno, que é né? expoente. E o parênteses está pequeno, senão 2 terços ficaria na frente também. Tá. Ah, tá, eu acho que eu lembrei. Esse negócio aqui, solução única, né? Tem um teorema, que é o teorema da existência e da unicidade. Beleza? Esse teorema ele diz o seguinte, que se você tem uma equação diferencial, eu vou escrever aqui. Tem uma equação diferencial, onde a derivada é uma função de xy, né? Vai ter uma solução única que passa por um ponto. Vou escrever isso aí. Mas eu vou escrever com letras de computador. Tá tirando minha tela. Uhum. Opa. Existe solução única passando por x0, y0, se numa região em torno desse ponto e vamos colocar assim, eu não posso dizer df posso dizer que é uma derivada total, uma derivada parcial. Opa. Ou seja, aqueles velhos teoremas de continuidade que a gente aprende aí desde o cálculo 1. Então, por exemplo, eu olho para a primeira função. Tudo errado aqui, né? O professor estava mais preguiçoso que eu para fazer aqui. É, eu olho para ela e eu sei que ela é contínua para todo y. Em outras palavras, eu posso jogar y positivo, negativo, não vai ter problema nenhum. Concorda comigo? Concordo. Aí é como se fosse uma raiz cúbica de x ao quadrado, então não vai ter nenhum problema de sinal nunca. Que mais? Mas a gente, para provar a continuidade, não, não vai se preocupar só com a função, que no caso é o y. Tem que se preocupar com a derivada parcial em y também. Então a derivada parcial é como se fosse a derivada considerando só. Ah, tu fez cálculo 2, né? Considerando só o y como variável. Poderia ter um x aqui, né? Então isso aqui vai ficar 2 terços de y a menos 1 terço, né? Derivadinha normal. Ou seja, eu posso dizer que esse negócio aqui é 2 terços da raiz, e aí tá o problema, né? Tá embaixo a raiz. De raiz cúbica de y. Ou seja, dá problema em y igual a zero. Então, eu vou escrever aqui a conclusão. Ou seja, temos um problema quando y é igual a zero. Sendo assim, o teorema garante unicidade somente em regiões onde
Y é, não sei como é que escreve diferente aqui. Escrever assim, é diferente de zero, ok? A única coisa que esse teorema está nos pedindo, em outras palavras, são quais os valores que eu não posso jogar, tanto na função quanto na derivada parcial em y dela. Beleza? Só isso. Certo. Então, só essa a resposta aí. Qualquer região, então, que não toca a reta y igual a zero, né? Porque a gente tem que entender y igual a zero como uma reta, não como um ponto. Tá valendo. Muito bem. Vamos ver a B. B, mesma lógica. Bem, talvez o que não ficou muito claro aqui na B é só quem é a f de x, né? Quando a gente olha para o enunciado da conta, ele diz que dy dx é igual a f de x. E essa f de x não pode dar pau, né? Não pode dar divisão por zero, raiz de número negativo, essas coisas. Então, né, tanto ela quanto a derivada parcial dela. Beleza? Esse é o teorema. Entendeu o teorema? Só você perceber quem é isso. Aqui no caso vai ser isolando a derivada de y em função de x, sempre nas tuas equações diferenciais. Uma vez isolado, faz a derivada parcial em termos de y e verifica quais são os pontos que dá pau. Eu vou fazer mais uma, a próxima é tua, hein? Então, por exemplo, aqui, o y', que é a nossa df dx, y' e df dx são sinônimos. É isso aqui. Beleza? E aí, me diz, qual é o problema aqui? O que está acontecendo aqui que pode virar um problema de continuidade? Você sabe me dizer? Y não pode ser igual a X. O y pode ser igual a x, exatamente. O y tem que ser diferente de x. O denominador só vai dar problema, vamos dizer assim, dá problema quando y igual a x. Muito bem. Agora a gente vai ter que fazer o del f del y, né? Vamos deixar claro que y' é essa f que eu tô falando. Então, se eu vou fazer a derivada parcial, eu vou ter que fazer a regra do quociente. Então, a derivada da primeira, ou melhor, a derivada da de cima, vezes a de baixo normal, menos a derivada da de baixo, vezes a de cima normal, dividido pela de baixo normal ao quadrado. É assim que eu falo a regra do quociente. Beleza? Agora, de novo, a gente olha para isso aí e vê se dá pau em algum lugar. E de novo, né, independente do que esteja na parte de cima, o problema está na parte de baixo. A parte de baixo, de novo, apresentou y igual a x como problema. Então, o que, que o teorema nos garante aqui? Ele nos garante a unicidade em qualquer região que não toca essa reta. Isso aqui também é uma reta, né? Reta em identidade, por sinal. Então, a resposta que seria qualquer região menos y igual a x. Beleza? Muito fácil, né? A gente nem está resolvendo de fato uma equação diferencial aqui. Só está olhando para as funções e vendo onde elas dão pau. Tá bom? Então agora eu vou te pedir o seguinte: uma coisa que eu faço com todos os meus alunos. Vou enviar tudo o que eu fiz e vou pedir para que você resolva essa conta. Vou querer que você faça como se estivesse fazendo para uma prova para poder te dar dicas de como escrever melhor na prova, tá bom? Vou mandar para você o que eu fiz no WhatsApp. Quando você terminar, me manda uma foto. Pode ser pelo WhatsApp mesmo. Beleza, beleza.
Eu acabei, tô te mandando. Tá bom. Isso aqui vai queimar tua retina, tá? Sabe por que o quadro negro não é negro? Já se perguntou isso? A gente chama de quadro negro, mas ele é verde. Já percebeu isso? Uhum. Eu vivo escrevendo no preto, faz mal, né? Tá muito mal. Bem, anyway, vou cobrar salubridade na próxima aula. dy dx igual a x ao cubo, não há restrição, de fato. Não temos nenhum problema aí, pode jogar o que quiser. Agora, a derivada, ah, além, não. Meu Deus, o que que tá escrito aqui? Também não tem. Ah, também. Mas tem? Não tem. Não, não, eu tava querendo entender o que tu Ah, escreveu aqui. tá. Também Desculpa. não tem restrição, maravilha. Verdade, bem tranquila, bem de boa. Eu não observei nenhuma restrição, pelo menos. Tudo R vale. Maravilha. Bora pra próxima. Então você entendeu a lógica. Considere a equação. Uhum. Essa aqui é bem cheia de coisa pra fazer, né? O começo parece que é anterior, mas as outras nem tanto. Então, vamos dar uma olhadinha como é que faz. Deixa eu jogar aqui na minha tela. Determine uma região, então. De novo, a mesma coisa que nós estava fazendo antes, né? Então, só de bater o olho, tu sabe que todo R. Concorda comigo? Afinal de contas, nem essa funçãozinha, nem a derivada dela vai ter qualquer ponto problemático. Nem é que tu resolveu. Todo R vale. B. Mostre que y igual a tangente de x satisfaz a equação diferencial à condição inicial y0 igual a zero. Bah, é só jogar ali, né? Só precisa lembrar agora quem que é a derivada da tangente. Isso aí tá na tabela de derivadas lá. Secante ao quadrado. Então, secante ao quadrado. Agora eu vou pegar isso aqui e vou jogar na equação diferencial. É igual a 1 mais tangente ao quadrado. Isso aqui é uma propriedade trigonométrica, né? Eu não sei o quão bem você lembra das propriedadezinhas trigonométricas que a gente aprende na escola, mas eu vou te enviar um formulário aqui. Lá nesse formulário tem essa propriedade. Aqui, ó, Pythagorean Identities. Tá vendo? Tô vendo. Então é isso. Caso você não lembrasse disso na hora da prova, você poderia transformar secante, tangente em senos e cossenos, né? Daí você usava as propriedades de senos e cossenos, que é o que a gente costuma saber de cor. E agora? Explique por que a y igual a tangente de x não é uma solução satisfazendo y0 igual a zero no intervalo de -2 a 2. Hum, muito bem. Bem, vamos pensar assim, né? O que que faz uma coisa ser solução? Né? Para uma solução ela ser
ser solução no intervalo, né, uma função ela ser solução no intervalo, ela precisa estar definida e ser derivável nesse intervalo inteiro, beleza? Tipo, a gente viu que y é uma solução, mas isso não significa que ela vai ser solução para todo o valor, para todos os valores possíveis de x e de y, beleza? Tanto é que existem teoremas de unicidade, né? Para isso. Uhum. Tem que cuidar, né? Isso é bem natural quando a gente para pensar em coisas de matemática básica, né? A questão de continuidade acontece isso o tempo todo, né? Por exemplo, digamos uma situação bem bizarra, né? X quadrado sobre x. Essa é a função que tu recebeu. Foi assim que chegou para ti. Daí tu, vou cortar o x aqui, né? Pá, pá, igual a x. Daí eu te pergunto, qual que é o domínio dessa função? Você vai me dizer, não tem problema nenhum, posso jogar número negativo, positivo, zero aqui, né? Você vai me dizer todos os reais. Eu vou dizer que tá errado. Por quê? Porque originalmente essa função tinha um problema no zero, certo? Então, não é porque cortou aqui que deixou de inicialmente ter um x aqui embaixo. Portanto, apesar de ter chegado numa solução, ela não vale para todo o valor de x, sacou? A mesma coisa vai acontecer aqui na C. Por isso a gente tem que verificar agora, né, o que ele está falando para a gente, que não é solução nesse intervalo. Bem, a tangente em si é uma coisa problemática, né? Por quê? Porque a tangente é seno por cosseno. E o cosseno tem uns probleminhas. Ou melhor, não é que o cosseno tem uns probleminhas. O cosseno embaixo tem um probleminha, né? Porque às vezes ele é zero. Você sabe quando é que o cosseno é zero? Sei. E aí, então. Pi sobre 2 e menos pi sobre 2. É. Pi sobre 2 mais k pi, né? Porque qualquer múltiplo dessas coisas que você Uhum. falar Uhum. é Sim. problemático, né? Agora, como ele mandou a gente avaliar o menos 2 a 2, tem um cara, né, que segue essa lei, sendo k número inteiro, né? Que tá nesse intervalo. O menos pi sobre 2 ele é. O próprio pi sobre 2, né? O próprio pi sobre 2 ele é 1,57. Metade de 3,14, né? E o menos também, né? Ambos estão nesse intervalo aqui. Ou seja, nesses pontos específicos, né? No menos 1,57 e no mais 1,57, a tangente não existe. Então ela não pode ser solução no intervalo inteiro. Porque ela quebra dentro dele, entendeu? Então a gente tem que dizer assim, que a tangente não é solução em menos 2 a 2 porque não está definida nesses dois pontos. Tangente não é solução em menos 2 a 2, pois não está definida em x igual a mais ou menos π sobre 2. Beleza? Então, né? É aquilo que eu estava te mostrando agora há pouco, com x ao quadrado em cima e x embaixo. A gente olha o x como consequência e pensa, não tem problema nenhum. Da mesma forma que a gente olha para a tangente e pensa, não tem problema nenhum, mas a tangente tem um baita de um problema, né? Ela nasce como uma divisão de seno por cosseno. E o cosseno embaixo, às vezes, dá zero. Né? Muito bem. Explique por que a tangente é uma solução satisfazendo o intervalo E. Pelo mesmo motivo que não era na C, né? Porque os pontos problemáticos não estão aqui, não estão dentro de menos 1 a 1. Concorda comigo? Os dois pontos problemáticos são menor que menos 1 e maior que 1. Então, né, se eu Uhum. desenhar o domínio da D aqui, né, tipo, eu diria assim, aqui é o menos 1, aqui é o 1. Esse é o intervalo que a gente está estudando. O ponto problemático está aqui, né? Fora. Pode mostrar isso para o teu professor. Beleza? Olha só, Beleza. eu preciso muito ir ao banheiro. Eu quero que você tente começar essa aqui, tá bom?
Qual é a dica que ele deu aqui? Equação separável. Tá mandando separar, fazer separação de variáveis. Joga para um lado todo mundo que tem y e para o outro lado todo mundo que tem x. Beleza? Com multiplicação e divisão mesmo. A coisa tá bonitinha aqui, né? Manda esse cara dividindo para outro lado, dx multiplicando, e aí é só entregar, integrar e pronto. Já volto.
E aí, conseguiu resolver a conta, moça? Resolvi sim. Fácil, né? Teu LN alguma coisa, hein? Deu. Deu x mais 5 ln de x mais um mais constante. Perfeito, não tem segredo. Então, quando a gente consegue separar fácil assim, não tem muito segredo. O problema é que às vezes não dá para separar, né? Esse é o problema. É, Aí, quando não dá para separar, a gente normalmente precisa fazer o fator integrante. Ver se tem alguma questão de fator integrante. eu acho que é a próxima. Não. Transforma a equação original em uma equação separável por meio de uma substituição conveniente. Essa aí é a questão mais estranha que eu já vi. Tipo, eu pesquisei depois. Estranho. Não, ela é A, padrão, pô. subs- a Só talvez substituição seja mais principal é difícil estranha. da tua lista, mas não é para ser estranha. Ela, porque ela aparece bastante. Mas aqui ela tá pedindo pra fazer uma substituição. Não é ainda, não é ainda com o fator integrante. É a de baixo. De baixo é homogênea, não, desce. É a de cima, de cima. A de cima. A 13. A 13 é com Tá, fator integrante, porque é só homogênea. tá. Eu vou fazer a A, tá? Vamos ver como é que faz. Ah, vou colar aqui na Ah, minha. mano. Isso caiu na minha prova. Ele pôs igualzinho na prova. Ah, eu tenho que fazer a lista, viu? Por isso que eu sempre peço pros meus alunos a lista. Eu fiz a lista, mas eu fiz muito cedo. Não deu pra. Faltando muito Aí, pouco tempo. aí é Foi. bad. Ó, ele tá primeiro perguntando se a equação é homogênea. Bem, Ela é. Eu testei depois. Ela para é. ser homogênea, né? A gente Precisa vai, tipo, estar. deixar a equação meio que do lado direito e do lado esquerdo. E ela vai ter que Uhum. depender apenas da razão entre o y e o x, né? Então, por exemplo, dá para dar alguma simplificada aqui e essa equação vira dy dx igual a y sobre x menos x sobre y. Concorda comigo? Eu já, tipo, eu passei ali o x e o y ao quadrado dividindo. Beleza? Esses caras aqui passei pro outro lado dividindo. Então, de fato, né, a gente conseguiu escrever isso aqui como uma divisão de y sobre x e aqui também. Sendo assim, né, a equação é homogênea. Então, aqui que entra Bernoulli, sabe? Uma forma de chamar isso aqui é Bernoulli. A gente pode dizer, por exemplo, para fazer uma substituição homogênea, que y é igual a vx. Então, a nossa equação vai virar dy dx igual a v mais x dv dx. Muito bem. O que é isso que eu acabei de fazer, né? Na verdade, eu passei a coisa errada. Eu quis derivar esse cara aqui, eu derivei por regra do produto. Beleza? Agora que eu fiz isso, eu sei que eu posso escrever dy dx como uma, em função do v, dessa nova variável que eu criei. A gente pode pegar essa relação e substituir na equação. Beleza? Beleza. Só que tem outra coisa que eu acho que vai ser importante aqui também. X sobre y ao quadrado. X sobre y vai ser a mesma coisa que x sobre vx, que y é vx, 1 sobre v quadrado. Então esse cara é 1 sobre v quadrado. Então eu vou conseguir reescrever essa equaçãozinha aqui como v mais x dv dx igual a v menos 1 sobre v ao quadrado. Beleza? Beleza. Essa parte aqui veio disso, né? E essa parte aqui veio disso.
A gente pode agora cancelar o V dos dois lados, vai ficar muito mais simples de resolver. Agora dá para fazer por separação de variáveis, né? Olha só que beleza. Isso aqui tu conseguiu resolver hoje já. Daí, uma vez que você resolver isso aqui, é só integrar, né? É só trocar V, porque ele é em termos de Y, e pronto, você chega na resposta. Beleza? Uhum. Mas note, o que foi necessário foi que aparecesse esse padrão. Uma relação de divisão entre Y e X. Ok? Certo. Tendo em vista isso, você tem uma homogênea, tendo uma homogênea, você consegue resolver desse jeito aí. Muito bem, então, moça. É isso aí. Te ajudei o que eu pude. Quando precisar de mais, é só falar, tá?